E o povo vai chegando aí aos poucos. Então, foram lá para a escola. Vai ver. Ah, só na sala é difícil. Bom, boa noite. Hoje a gente vai falar, né? Na verdade, começar a entender um pouquinho dos dois extremos, né? Do ciclo da vida. Então, a gente vai começar falando do idoso e depois a gente volta para a criança e adolescência. A atividade física para o idoso seria o tema da nossa aula da semana passada, mas como foi feriado, a gente acabou não tendo aula. Mas eu acho assim que é ruim, né? A gente deixar para vocês somente lerem e tal, não que vocês não vão entender, mas alguns detalhes, né? É legal a gente estar salientando, observando, para que fique um entendimento, uma compreensão melhor. Eu acho assim que eu trabalho com as duas idades, né? Há bastante tempo. E eu acho que principalmente quando a gente fala de idoso da terceira idade, a gente precisa ter um olhar ainda mais especial. E por que ainda mais especial? Não que a gente não vá ter isso para as outras pessoas, tá? Uma coisa que eu sempre saliento quando a gente está falando aqui da aula é assim, tudo que a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado para os públicos especiais, né, para os grupos especiais, não quer dizer que a gente não vai fazer o mesmo com outras pessoas que não fazem parte desse grupo, né? Não é por aí a ideia do negócio. É claro que eu preciso ter um cuidado diferenciado, né, com alguns grupos, com algumas pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas, esses grupos, eles requerem essa atenção especial, né? Eles, entre aspas, exigem, né, essa atenção especial. Então, é muito importante salientar, por exemplo, né, quando eu vou trabalhar com idoso, que eu tenho que observar diariamente, né, mesmo que de forma subjetiva, a, a evolução dessa pessoa comigo e também a evolução do estado de saúde dela, da senescência. Por quê? Porque quando a pessoa começa a envelhecer, né, ela começa a ficar senil, a gente precisa estar observando que às vezes o declínio ele é abrupto. Algumas fazem um declínio mais lento, né, e mais longo. Outras fazem assim, ó, pum, cai de uma vez. E eu preciso prestar atenção nisso. Eu preciso estar atento a essas modificações, a essas alterações, para que eu não cometa falhas, vamos dizer assim, grotescas, né, em relação à forma como eu preciso tratar as pessoas, a forma como eu preciso orientar essas pessoas, tudo bem? Então eu vou começar a, a compartilhar aqui. Deixa eu abrir isso e a gente começa a falar aí sobre os idosos. Então, muita calma. O computador está pensando. O computador aqui é igual o dono, cara. Não tem memória, tem uma vaga lembrança. Complicado. Vamos lá. Então, ó, quando a gente pensa no idoso, né, nessa idade avançada, a primeira coisa que eu te pergunto, qual é a idade que é considerada idoso no Brasil e no resto do mundo? A partir de 60? No Brasil? Não, no Não. resto do mundo. É assim, na verdade, os países que estão em desenvolvimento consideram idoso a partir de 65 anos. Nos países desenvolvidos, eles consideram idoso a partir dos 60. Só que já existem estudos, né,
que estão querendo mudar isso, tá? Então, alguns estudos já estão querendo começar a observar aí o envelhecimento, a senescência, dividindo, né, os idosos em grupos. Então, assim, vai ser a terceira idade, né, a partir de 65 anos, e os super idosos depois dos 80, estão querendo tirar de 65 e pôr para 70. Por que tudo isso? Por causa da evolução que está acontecendo em relação, né, a esse processo do envelhecimento bem sucedido, né? E o que a gente fala sobre o envelhecimento bem sucedido? Se a gente for analisar, né, ao longo da história, a gente vê que a expectativa de vida está aumentando, né? E aumenta cada vez mais todos os anos, né? E, por exemplo, a gente tem uma expectativa de vida hoje no Brasil de 78 anos, né? Isso é uma expectativa de vida alta, né? Se a gente for pensar, na época das cavernas, né, bastante tempo atrás, a expectativa de vida não chegava aos 30. E por que não chegava aos 30? Por causa do tipo de vida que eles tinham, né? Moradia, alimentação, higiene, medicação, que não tinha, né? Estudos da medicina. Então, hoje, a gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando muito, né, em função da melhoria da qualidade de vida, né, desse aumento, desse ganho de qualidade de vida que a gente está tendo com o desenvolvimento da ciência, da medicina, nutrição, exercício, né, várias coisas envolvidas. Não dá para falar assim, porque os idosos hoje fazem mais atividade física, por isso estão vivendo mais. Também. Mas as campanhas, por exemplo, de vacinação, o acompanhamento, né, de saúde e o acompanhamento nutricional que esses idosos estão tendo consciência de fazer, também ajudam muito para isso, contribuem muito para isso. Então, por exemplo, qual foi o grande boom, né, dessa mudança, por exemplo, da expectativa de vida que a gente tinha lá com os homens das cavernas, na Idade Média e tudo mais, que a higiene não era tão vista como importante, né? E agora? Bom, se você pensar nos homens das cavernas, eles comiam comida crua, né? Carne crua e tal, não faziam higiene bucal, então uma simples cárie poderia, né, desencadear neles uma infecção generalizada que ia matar. Por quê? Porque eles não iam ter medicação para isso. Então, a invenção da penicilina, né, dos antibióticos, já aumentou muito a expectativa de vida a partir disso. Por quê? Porque você começa a desenvolver, né, medicação, né, drogas, que vão combater uma série de doenças. Aí entra as campanhas de vacinação, o aumento da qualidade de vida, o saneamento básico, moradia melhor, né, mais higiene, alimentação mais saudável, melhor, né, com a invenção do fogo, cozir os alimentos, temperar e tudo mais. Então tem, assim, muitas coisas que vão sendo envolvidas que acabam, né, aumentando essa expectativa de vida, aumenta a longevidade. Por quê? Porque eu melhorei a minha qualidade. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: muita gente se preocupa, né, em colocar mais anos, né, na vida, né? Muito importante, né? Não, eu tenho que ter mais anos de vida e tal, não sei o quê. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa ter mais vida aos anos que nos restam. Por quê? Porque não adianta eu viver 100 anos e ser uma pessoa completamente dependente, uma pessoa que está vegetando na cama, né? O que a gente precisa pensar, nós, profissionais de educação física, enquanto promotores de saúde, né, é aumentar essa expectativa de vida das pessoas, contribuir, né, para o aumento da expectativa de vida das pessoas, mas
numa expectativa de vida com qualidade, né? Com boa mobilidade, com boa saúde, né? A pessoa estando, como fala, sóbria, né? Tendo consciência do que está fazendo, né? Tendo principalmente a sua parte cognitiva, né? O seu lado cognitivo preservado. É claro que se nós somos profissionais de educação física, a gente vai pensar no movimento, a gente vai pensar na mobilidade e tudo mais. Mas, né? Eu só consigo ter tudo isso se eu tenho o meu organismo, na verdade, equilibrado. Então, eu tenho o cognitivo preservado, eu tenho a parte motora preservada, né? Os sentidos preservados, eu consigo conversar, eu consigo me locomover, eu consigo perceber as coisas, eu tenho independência, né? Para fazer as coisas que eu quero, para tomar as minhas decisões. Então, isso é muito importante. E a isso a gente dá o nome de envelhecimento bem-sucedido. E esse envelhecimento bem-sucedido, ele deve ser a gente deve começar a pensar nele quando? O que você acha? Quando você diz em questão de idade? Sim. Professor, será que não depende de pessoa para pessoa? Não sei, eu perguntei primeiro. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Por que você acha isso? Porque tem algumas pessoas que já são mais ativas por natureza, outras são mais preguiçosas. Você tem que avaliar cada caso. Tá. Independente da atividade, da pessoa ser mais ativa ou ser mais preguiçosa, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de você, tá? Eu acho que a gente tem que começar a pensar no nosso envelhecimento bem-sucedido hoje. Por quê? Quando que a gente envelhece, Gustavo? Eu acho que, teoricamente, quando a gente deixa de fazer as coisas com qualidade. Ó, a gente envelhece quando deixa de fazer as coisas com qualidade. Beleza. Tudo que você faz com qualidade? Não, qualidade que eu digo assim, a pessoa que já não. Assim, qualquer caminhadinha ela já está extremamente cansada, ela já não consegue pegar um negócio no chão, ela não consegue fazer as atividades conforme vai passando o tempo. Isso aí já quer dizer que ela está. Tá. Já está entrando num declínio. Sim. Eu acho o seguinte: nós envelhecemos todos os dias. Hoje, eu estou um dia mais velho do que eu estava ontem. Então, quando a gente fala assim, a criança nasceu, né? Vai começar o primeiro ano de vida, vai começar o primeiro ano de vida. Caramba, já ficou 9 meses na barriga da mãe, né? Durante a gestação. A gente já nasce com 9 meses. A gente não nasce com 0 aninhos igual a gente comemora. A gente já nasceu lá, na minha opinião, a hora que a gente foi gerado. Então, você teve 9 meses de desenvolvimento no útero materno para estar pronto para chegar aqui e encarar esse mundo. Então, eu faço as contas um pouquinho diferentes, né? O cara fala para mim, eu estou fazendo hoje 40 anos. Não, você tem 40 anos e 9 meses, ou 7 meses, ou 6 meses. Aí vai depender do quanto tempo você ficou em gestação antes de chegar a esse mundo, né? E quando eu falo isso, tem muita gente que fala assim, Luiz, você é louco, você está viajando, né? O mundo inteiro considera, todo mundo considera essa contagem certa a partir do momento que nasceu. Foi tudo bem, cara, eu sempre gostei de gerar polêmica mesmo, então eu não tenho que ficar, né, só aceitando o que todo mundo fala e tudo mais. Então, e por que que eu falo isso? Porque dia a dia a gente está modificando os nossos padrões, né? Então, eu ganho mais experiência, eu observo mais as coisas, eu aprendo mais. E muita gente encara o envelhecimento como uma coisa ruim. E realmente ele traz, né, alguns fatos, alguns fatores ruins. Mas nem tudo é ruim no envelhecimento. E isso é uma coisa que a gente precisa, né, ter o entendimento de que tudo na nossa vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, o envelhecimento ele te traz mais serenidade,
mais sabedoria, mais conhecimento, mais experiência de vida, né? Mas, em compensação, você vai ter o desgaste, perda de força muscular, né? Perda de mobilidade, maior probabilidade de doenças oportunistas, tem uma série de coisas. Por quê? Porque você começa a diminuir a sua imunidade. Mas, professor, não tem como evitar isso? Não, não tem, né? Isso vai acontecer com todos nós. O que eu posso fazer é tratar o meu envelhecimento, cuidar desse meu envelhecimento desde já, né? Pensando em retardar o aparecimento ou o agravamento dessas situações. Então, por exemplo, a gente sabe que a partir de uma certa idade, né, 40 anos, a gente perde cerca de 5% de massa muscular, né? Entre os 40 e até os 65 anos. Depois dos 65 anos, a gente começa a perder, em média, 1% ao ano de massa muscular, se eu não fizer atividade física. Se eu não tenho um hábito, né, instaurado no meu dia a dia, da prática do exercício, da atividade física. Então, a gente precisa entender que fazer a atividade física, né, ter o exercício orientado, regular, é importante para que eu diminua esse impacto. Ah, professor, então quer dizer que quem faz atividade física então não vai ter essa perda de massa muscular? Vai, mas vai ser menor. Vai, mas o impacto dela não vai ser tão grande. Pode ser até que eu consiga, dependendo se eu for uma pessoa bastante disciplinada no treinamento, frequente no treinamento, né? Tem uma alimentação legal, pode ser até que eu tenha ganho de massa muscular ao invés de ter perda. Isso pode acontecer também. E o que acontece? A grande maioria das pessoas não está habituada a isso, não está preparada para isso. Professor, Oi. dos 40 aos 65 se perde 5% de massa muscular por ano? Não, não. Entre Entre os essa. 40 e os 65. Entre os. Em Entendi. média, 5% de massa muscular para as pessoas que não fazem atividade regularmente. Entendi. Tá? Depois de 65, em média 1% ao ano. Entendi. Tá? Então, por isso que você vê, né, a pessoa envelhecendo, ela vai perdendo mobilidade. Por que ela perde mobilidade? Porque essa mobilidade ela está ligada diretamente à massa muscular, à força. Tudo que a gente faz, né, qualquer movimento que a gente faça, está diretamente ligado, né, a uma geração de força. Então, é uma contração muscular que vai ter uma manifestação de força, né, para a pessoa, que a gente tem diversas manifestações de forças diferentes, né? Diversos tipos de manifestação de força. Então, a gente pode falar em força máxima, a gente pode falar em potência, a gente pode falar em resistência muscular localizada, a gente pode falar em resistência de força, resistência prolongada de força. São manifestações diferentes da força que a gente tem no nosso dia a dia, né? E às vezes, quando a gente fala em força, as pessoas pensam só na hipertrofia muscular, só na força máxima, só pensa naqueles caras gigantescos, bombadão. E não é isso, né? Para andar, a gente gera força, a gente precisa de força. Por que o idoso anda arrastando o pé no chão? Alguns, não todos. Ele tem força. Porque ele perde força e, é lógico, junto com a força perde-se o equilíbrio. Então, ele arrasta o pé no chão para usar a propriocepção e os sentidos, principalmente o tato, para não cair. Só que aí está o grande erro, porque se pega um tapete, se pega um desnível no solo, pum, tropeça, cai e se machuca ainda mais, né? Então, a ideia de pensar nesse envelhecimento bem-sucedido, né, é que eu consiga manter esses níveis de força,
de composição muscular, de composição óssea, né? De preservar o lado cognitivo, de ter uma boa mobilidade, de ter independência para fazer as atividades de vida diária, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando eu crio para o idoso essa possibilidade, eu, entre aspas, estou garantindo para ele uma velhice mais independente, com mais qualidade, onde ele vai conseguir se locomover, vai conseguir se vestir, se alimentar sozinho, né? Tomar banho, vai poder ter a vida social, procurar os seus pares, conviver com os seus pares, né? Por exemplo, hoje aqui em São José é uma cidade de vanguarda, né? Uma cidade que está muito à frente de muitas cidades aí no Brasil em relação a muitos projetos, né? Um projeto da cidade que é muito conhecido no Brasil inteiro são as casas do idoso. A gente tem 4 casas do idoso, uma em cada região da cidade. E antes da pandemia, essas casas do idoso faziam um atendimento gigantesco. Agora está começando a voltar, né? Tentando fazer alguma coisa. E a gente está evoluindo aos poucos também, né? Em relação a isso. Mas esse atendimento nas casas de idosos, os idosos iam, então estavam lá entre os seus pares, né, entre as pessoas com a mesma idade, então eles tinham muito assunto, muitas atividades e tudo mais, e por isso que as casas eram tão procuradas, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque com o passar dos anos, o que o idoso começa a perceber, né? Além dessas perdas que ele tem, né, que são muito mais físicas, que é a ideia do que a gente trabalha, mas a gente tem a perda social, né? Por exemplo, esses dias eu fui visitar uma tia minha, esses dias. Antes da pandemia eu fui visitar minha tia, né? E ela, antes da pandemia, eu fui no aniversário dela de 90 anos. Então, 2 anos de pandemia, ela está com 92. Ela falou assim, querido, agora sou só eu. Por quê? Porque todos os irmãos já morreram. Então ela a matriarca da família, né? Só tem ela. Todos os irmãos morreram. E ela fala, meus amigos, minhas amigas estão todos morrendo e tal, só eu que estou ficando. Eu falei, Ti, vai ficar muito tempo ainda, né? Então lidar com essa finitude também faz parte, né, da ideia que a gente tem do envelhecimento. A gente sabe que quanto mais idoso, teoricamente, mais próximo da finitude a pessoa está, né? E tem como se preparar para isso? O que você acha? Existe um meio? Ah, professor, eu acho que existe. De convívio? Hum, não sei, velho. Você que sabe. Ah, eu acho que tem que. Não pode se isolar, né? Tem que procurar igual essas casas do idoso, quem frequenta normalmente consegue fazer amizades, consegue sentir menos o afastamento, normalmente a família acaba se afastando, né? Às vezes morrendo, igual o seu caso, da sua tia. Tem Então, que manter o convívio, fazendo atividades. Hoje em dia, né, o negócio de São José tem bastante opção, né? isso. A gente continua, né, proporcionando essa possibilidade, vamos dizer assim, né, desse desenvolvimento e tudo mais, e pensando sempre na, na ideia de proporcionar, ó, mais independência e mais autonomia a esse idoso, né? Então, pensar a velhice, pensar o envelhecimento, é pensar isso, né? Eu tenho que combinar e proporcionar ao idoso as atividades adequadas para que ele aumente a sua autonomia e também a sua independência, para que ele dependa muito menos das outras pessoas. Eu trabalho com um público um pouquinho diferente, né? Eu trabalho em um residencial de idosos, são 2 unidades, são 2 casas. A gente tem 10 idosos em cada casa. Pensando numa capacidade máxima de cada casa de 12, a gente tem 10. E elas ali, muitas, são cadeirantes,
tem problemas seríssimos, né? Alzheimer e tal, muita doença crônico-degenerativa, além de outras doenças, AVC, depressão. Então, assim, são quadros bastante delicados, tá? E eu vou uma vez por semana em cada uma das casas para fazer trabalho com elas. Ah, professor, mas atividade física uma vez por semana não é pouco? É, só que elas têm outras atividades além da educação física. Elas têm terapia ocupacional, tem fisioterapeuta, tem musicoterapia, tem arte terapia, tem psicólogo, né? E eu. Então, se cada um for um dia, já deu todos os dias da semana. Então, para fazer mais de uma coisa por dia, a gente acaba tirando delas, né, a liberdade de escolher o que ela quer fazer. Então, por exemplo, algumas gostam de fazer tricô, crochê, outras gostam de fazer bordado, pintura, tem várias coisas que elas fazem, né? E a casa permite isso. Então, a gente precisa também respeitar a vontade desse idoso, né, em relação ao que ela vai fazer. Por exemplo, a parte nutricional numa casa como essa, ela é muito regradinha, muito certinha, muito bonitinha. Só que é o que a gente fala, elas são idosas. De repente, um dia uma delas me aparece com uma vontade de comer alguma coisa diferente, por que não? Por que não permitir? Né? Pô, eu tenho a mais nova da casa tem 75 anos. Se a gente pensar na expectativa de vida do brasileiro, que é 78, ela está ali, ó, né? Muito próximo dentre uma média populacional da finitude. Eu tenho idosos lá com mais de 95. Elas recebem visita dos parentes, professor? A maioria, sim, a grande maioria, tá? Então elas moram na casa e recebem visitas e tal, a gente faz uma série de atividades, né? Mas, por exemplo, eu tenho idosos que eu tenho que chegar para elas e me apresentar todas as semanas, porque o Alzheimer está tão, né, um grau tão alto nelas, que elas esquecem completamente, não sabem quem eu sou. Às vezes não sabem nem quem ela é. E eu tenho que me apresentar, e vou lá, e converso, e trago para atividade. E a gente faz, a maioria das atividades a gente faz tudo sentado, porque muitas são cadeirantes, e as que não são, algumas, né, apresentam alguma dificuldade para o caminhar e tudo mais, então a gente precisa estar atento a isso, pensar, né, nessas possibilidades, para que eu não as coloque em risco. Isso é muito importante também, a gente pensar, né, em como fazer a aplicação disso, porque exatamente como os grupos anteriores, eu preciso atender a necessidade desse público. E tenho que estar atento às necessidades que a gente chama de necessidade emergente, aquelas que aparecem, né? Assim, meio que de repente, né? A gente às vezes nem está tão, tão atento ao que está fazendo e aparece algum fator de risco, alguma coisa assim, né? Então a gente não pode piscar, né, quando está trabalhando com esse público. Então, qual que é o objetivo? O que que a gente pretende? O que que a gente precisa perceber e proporcionar para o idoso que está fazendo atividade física? Bom, a gente tem algumas coisas, né, algumas benefícios que vão aparecer que a gente precisa estar atento a isso. Então, com a atividade física, ele vai reduzir, né, o idoso vai reduzir o risco cardiovascular, né, infarto, coisas assim, vai aumentar a força, vai melhorar a saúde óssea, melhorando a saúde óssea, reduz o risco de osteoporose. Com a melhoria da saúde óssea e menor osteoporose e o aumento de força muscular, eu vou ter uma maior estabilidade postural, de forma estática e dinâmica, né? Com isso, eu vou reduzir o risco de quedas e as lesões, né, e fraturas associadas a essas quedas. E eu vou também melhorar a amplitude do meu movimento se eu tiver
incrementando flexibilidade. Se eu fizer trabalhos de amplitude articular com o idoso, eu preciso fazer trabalho de flexibilidade, igual eu faço com as pessoas, de sentar, alongar? Não. Posso fazer? Posso. Devo. Só que é só isso que eu tenho que fazer? Não. Eu posso trabalhar de outras formas. Eu posso trabalhar de maneira mais dinâmica. Eu devo trabalhar de forma adaptada. Por quê? Galera, adaptar as formas de trabalhar é uma coisa que tem que ser tão natural e recorrente para a gente quanto você chegar na sua casa meio-dia e almoçar, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre tenho que pensar profissionalmente assim, o que é o ideal, o que é o real. O ideal é que eu tenha uma quantidade X de alunos com todo o material disponível, que eles tenham autonomia, que eu tenha um assistente para me ajudar, né, a distribuir material, recolher material, colocar material no idoso, né, que eu tenha um salário muito bom, que eu não preciso trabalhar em mais de um lugar, que eu trabalho em um lugar só, que daí eu vou escolher exatamente aquela área que eu mais gosto, que eu mais me dedico. Isso é o ideal. O que é o real? Será que isso é real? Será que todos os profissionais, será que todos os idosos, será que todas as pessoas têm esse cenário à sua disposição? Então a gente precisa também pensar nisso, né? Também analisar isso. Aí, o que a gente precisa entender? Que o idoso, como qualquer outra pessoa, ele precisa de exercício físico, né? Que é considerado uma atividade planejada, sistematizada e repetitiva, que tem por objetivo manutenção, desenvolvimento ou recuperação de um ou mais componentes da aptidão física. Olha que legal. Eu preciso pensar em componentes da aptidão física quando eu trabalho com idoso, numa mesma sessão de treino? Sim ou não? Pensar no quê, professor? Nas capacidades físicas. Precisa. Em todas? Ou em cada treino eu posso dar ênfase ou trabalhar mais uma do que a outra? Eu acho que cada treino você pode trabalhar mais uma do que a outra. Isso. Eu vou pensar a longo prazo, né, a médio e longo prazo, em todas as capacidades. Sim, exatamente isso. Mas a ênfase, a atenção principal, primordial, ela pode ser alterada ou modificada a cada treino. Ah, professor, mas daí se você modifica isso, você não dá continuidade. Aí é que tá. Eu posso ter continuidade no trabalho que eu estou fazendo, desde que eu tenha um planejamento adequado até para essa mudança. Então, por exemplo, antes se falava em musculação assim, né? Eu vou dividir a série, então eu vou fazer peito e ombro, peito e tríceps, né? Hoje em dia a gente já tem uma outra tendência que a gente fala assim, eu faço num dia os exercícios de empurrar e o outro dia os exercícios de puxar. Porque se eu pensar na segunda-feira fazendo exercício de empurrar, na terça eu faço de puxar, de segunda para quarta, que é o dia que eu vou fazer o de empurrar de novo, eu já tive praticamente 48 horas de intervalo. Então eu tenho um descanso adequado, uma recuperação adequada, uma adaptação adequada daquele grupo muscular que foi trabalhado na segunda e vai ser trabalhado na quarta. Por quê? Porque na terça-feira eu fiz trabalho diferente. Aí eu começo a pensar de forma multidisciplinar. Aí eu começo a pensar nas outras atividades que podem ser oferecidas e ofertadas a esse idoso, podem ser entregues a esse idoso, de uma forma mais generalizada, mais global. Por exemplo, eu trabalho na academia, eu sou professor de musculação.
Você, Gustavo, trabalha na piscina. Você dá aula de hidroginástica e natação. Beleza. Como que a gente pode conversar e se ajustar para que o nosso idoso tenha o melhor desenvolvimento possível? Com nós dois dando aulas em dias diferentes. O que você acha que é necessário ser feito? Eu acho que tem que adaptar o treino para um treino não atrapalhar o outro. Exatamente. Então a gente precisa ter essa conversa, né? E uma conversa sincera do que está sendo feito, as intensidades, como está sendo feito, para que os treinamentos eles não se tornem treinamentos concorrentes. É exatamente isso a ideia. Só que infelizmente a nossa área, cara, ela tem os caras com a cabeça de um tamanho de um amendoim dividido em 48 partes. Ou melhor, 47, porque 48 ficar par é mais fácil. 47 partes. E a menor é a cabeça do cara. Por quê? Porque ele acha que compartilhar o que ele conhece, né, dividir as experiências que ele tem, vão colocar em risco, né, a, o emprego, a carreira dele. E não é isso, cara. Quando a gente começa a entender da importância do compartilhar, né, da importância de entender o trabalho do outro, para que você tenha uma compreensão maior do seu próprio trabalho, isso é ímpar, isso não tem preço, né? A partir do momento que eu começo a admirar um profissional, ou eu permito que um profissional se aproxime de mim porque ele gosta do meu trabalho, se aprimora com o meu trabalho, tem uma evolução no meu trabalho, eu não estou criando nesse cara, né, ou na imagem dessa pessoa, um adversário. Na verdade, eu estou criando, estou constituindo um companheiro de equipe que me admira e que me respeita. E muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, por exemplo, algumas vezes, né, a gente começa a entender, né, a possibilidade desse envelhecimento de uma forma muito pequena, muito, sabe aquela coisa assim, como eu vou dizer? Eu não vou passar o meu conhecimento porque esse cara que está do meu lado, o cara que está me vendo, vai tomar meu lugar. Cara, isso é cabeça minúscula, né? Se fosse assim, como que ia ter faculdade? Como que eu na faculdade ia passar alguma coisa para vocês, né? Se isso fosse realmente verdade, porque eu ia falar assim, não, mas porque daí os caras vão aprender, aí eles vão se formar, eles vão vir dar aula no meu lugar. Pode vir, cara. O que eu mais quero, daqui a pouco eu vou aposentar. Precisa ter gente mesmo. A gente precisa dividir conhecimento, a gente precisa ampliar. Por quê? Você, Gustavo, você traz uma experiência que eu não tenho. E de repente, quando a gente conversa, a gente troca as experiências. Eu vou aprender com você e você comigo e segue o baile, né? Então, eu preciso ter essa consciência para que eu trabalhe melhor com o meu idoso. Aí, a gente fala em treinamento aeróbio e treinamento de força. Eu acho que essas duas modalidades, essas duas formas de treinamento, são as mais importantes para o idoso. E por que será que ela é tão importante? Você tem alguma ideia, Gustavo? Porque se ela tiver com aeróbio em dia, um bom aeróbio, ela vai conseguir fazer a parte da força. Seria algo mais ou menos assim? Não sei. E a parte da força? Ela vai conseguir fazer mais força mais vezes se ela tiver com aeróbio bom. Mais ou menos. Vamos lá. Falta algumas coisas. É isso, mas falta algumas coisas, tá? Então, você está no caminho certo. Como a gente falou antes, na minha opinião, todo treinamento é um treino de força. O que a gente precisa é
determinar ou identificar ou conhecer ou saber qual é a manifestação de força que está sendo aplicada naquele determinado treinamento. Se teve deslocamento seu, ou de um implemento, ou de um membro do corpo, existiu manifestação de força. Então, aquele treinamento é um treinamento de força. Pode não ser o objetivo principal o ganho de força, mas que foi treinamento de força, foi, sem discutível. Tá? E o aeróbico? O aeróbico, o que ele faz mesmo no nosso organismo? Quem lembra? O sistema aeróbico, ele transporta para o nosso organismo o oxigênio. Qual é a importância, qual é o objetivo de ter oxigênio nas nossas células, no nosso organismo como um todo? Para a gente sobreviver. Para a gente sobreviver. O oxigênio é como se fosse uma parte, né, do combustível essencial que a gente precisa para se manter vivo. Então, você 10 minutos sem respirar, provavelmente vai apagar, vai passar mal. Às vezes até com bem menos, né? E se você ficar por um longo tempo sem respirar, você vai morrer mesmo, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa ideia, né, do aeróbico é importante para a sobrevivência das células. Então, se eu tenho um treinamento aeróbico, se eu tenho um sistema que funciona muito bem, que é o sistema cardiovascular ou cardiorrespiratório, que ele funciona muito bem dentro dos padrões do treinamento aeróbico e tal, do limiar aeróbico, na verdade, que a gente tem que falar, né? É importante por quê? Porque eu estou, além de estar irrigando adequadamente as minhas células mais distantes, né, mais distais, mais periféricas, eu estou levando oxigênio para elas também, para que elas se mantenham vivas. E o mais importante, eu mantenho o meu cérebro oxigenado para que ele possa recuperar tamanho e função. Então, às vezes, por falta de oxigenação cerebral, a gente vai matando aos pouquinhos os nossos neurônios. O que são os neurônios mesmo, Gustavo? Você lembra? Neurônios? Neurônios. É do cérebro que faz a gente tomar as decisões. São as células, né? São células especializadas que transmitem informações para o nosso sistema musculoesquelético, para tudo no corpo, né? Então, essas ligações que elas têm, essas sinapses que elas têm, elas rodam todo o nosso corpo. O cérebro é o órgão que mais consome energia no nosso organismo. E se ele é o que mais consome energia, ele também é o que precisa de mais descanso. Ele também é o que precisa de mais, como eu vou dizer, condição adequada para a sobrevivência. E o que é a condição adequada para a sobrevivência? É alimentação, né? Nutrição adequada, hidratação adequada, né? E, quando possível, estímulo de exercício adequado e descanso adequado. Como que eu exercito o meu cérebro, professor? Tem musculação para o cérebro? Tem ou não? Tem atividades que estimulam. Tem. Leitura. Leitura, estudar, resolver Estudar. problemas, fazer continha, palavra cruzada. Todo o estímulo de utilização do meu cognitivo é, entre aspas, a musculação que eu vou fazer para o meu cérebro. É pôr ele em atividade, é aumentar os processos de pensamento, de desenvolvimento cognitivo. Então, às vezes, né, eu lembro que
Quando eu fazia a faculdade, eu arrumei, Professor, assim... Oi, daí no caso dos idosos, esse o que aí que tem no caso dos atualmente, idosos? é Oi? porque na verdade eles têm algumas pessoas que não lê mais, né? Daí a gente Sim, poderia colocar para eles mais jogos? sim. Qualquer tipo de estímulo que vá fazer uma, como eu vou dizer, uma estimulação, né? Um exercício cognitivo é válido. Ah, ele não sabe ler, tudo bem, mas ele sabe ler figura? Ele sabe identificar? Faz jogo da memória, né? Ou então, tá, tudo bem, não sabe ler, mas não dá para jogar um jogo de palavras cruzadas com um idoso que não sabe ler? Dá ou não dá? Da Como que joga, Gustavo? jogo da memória? Da memória não, palavra cruzada. Um idoso que não sabe ler. Ixi, professor, não sei, que Deus que não sabe ler, eu não sei. Ué, simples. Lê para ele. Ele não sabe falar? Sim. Ele não sabe pensar, né, as respostas. Então, por exemplo, ai, eu preciso aqui de uma fruta. É uma fruta vermelha, começa com, ela tem 4 letras, começa com a letra M. Nossa, eu esqueci qual que é mesmo. Você está fazendo ele pensar. Aí ele vai falar maçã. Nossa, é mesmo maçã. Olha, acertamos. Vamos fazer outra? Faz outra pergunta. Facilita, deixa mais simples. Cria as possibilidades para ele. O nosso poder criativo, a nossa capacidade característica criativa, ela tem que imperar, ela tem que estar à frente do que a gente está fazendo quando a gente vai trabalhar com idoso. Por quê? Porque eu preciso saber criar o vínculo, eu preciso saber me aproximar desse idoso da maneira mais adequada possível, da maneira mais saudável possível, para que ele possa entender o meu propósito e se aproximar de mim. Não dá para eu trabalhar com o idoso sem criar vínculo. Não dá. O idoso não funciona bem sem vínculo. Ele precisa desse vínculo. Ele precisa dessa aproximação, tá? Então, Ô, professor, oi. até uma conversa básica, assim, relembrando coisas do passado, serve como estímulo? Sim. E agora, vamos pensar no Alzheimer. O Alzheimer, a pessoa normalmente ela tem perda de memória, certo? Memória recente ou memória passada? Depende, tanto faz. Pode ser uma ou pode ser outra ou não. Normalmente de memória recente. A memória passada, que já está mais enraizado, que já está mais gravado na memória do idoso, dificilmente ele vai esquecer. O que vai acontecer no Alzheimer é ele acaba perdendo as conexões de busca, de resgate dessas memórias. Então, estimular a memória passada é importantíssimo, mas estimular o que é recente também, porque o recente é mais fácil dele esquecer, porque não ficou na memória de longa duração, entendeu? Então, por exemplo, por que às vezes uma idosa não me reconhece lá na casa? Ela me conhece há 4 anos só, mas ela lembra coisas da infância dela, com detalhes. Por quê? Porque isso já está na memória, já mexeu com os sentimentos dela. Entendeu? Então, às vezes, o que é mais recente, o que está mais próximo, é esquecido mais rápido, porque a intensidade, né, dessa, da importância que tem esses fatos para eles é menor, porque ele viveu menos tempo com esses fatos. Entende como que é? Por exemplo, ó, quando teve carnaval, né, na época do carnaval, antes da pandemia, eu fui lá na, no residencial e eu procurei na internet um arquivo que tivesse aquelas marchinhas, mas as marchinhas mais tradicionais. E eu consegui de um grupo lá, não lembro o nome agora, que eles cantavam como se fosse num baile, então não tinha interrupção de uma música para outra, sabe? Era 1h17, os caras cantando um monte de marchinha. Tinha algumas que eu nunca ouvi na minha vida. A hora que eu toquei para as idosas,
e a gente foi fazendo aula de exercício, né? Foi fazendo a ginástica, ouvindo marchinhas, você precisa ver a alegria delas. Foi a melhor aula que eu dei na minha vida para elas. Por quê? Porque elas cantavam, elas faziam os movimentos, elas se divertiam, elas falavam, ah, a gente dançava assim, a gente fazia isso, fazia aquilo. Eu falava, meu, vocês não erraram uma letra, vocês não deixaram de cantar uma música. Tem um monte aí que eu nunca nem ouvi. Daí elas falaram para mim, ah, mas também você é um bebê, né? Isso aí não é da sua época, você não vai ouvir e tal. E isso elas lembravam. Aí eu perguntava de coisas mais recentes, elas não sabiam, né? Por quê? Porque de repente não mexeu com os sentimentos dela, com a memória afetiva dela, na mesma intensidade. Então daí é mais fácil de se esquecer, né? Por quê? Porque não existe essa, vamos dizer, conexão, né? De sentimento, de emoção com aquilo que está sendo falado. E daí o que a gente precisa fazer? Fazer a intervenção. Fazer o estímulo adequado, proporcionar o estímulo adequado, sempre pensando, sim, na segurança dessas pessoas, né? Desses idosos que estão comigo. Aí trabalhar a flexibilidade também é importante, né? Eu posso fazer isso de forma adaptada, com muita tranquilidade. Por que eu preciso isso? Para que eu tenha o idoso, né? O mais próximo possível da sua independência funcional, né? E isso é importante porque se ele consegue dar conta de si próprio, né? Ele vai ter mais autonomia, ele vai ter mais possibilidades no seu dia a dia, por exemplo, para ir para uma casa de idoso, para ir para um centro do dia, para ir visitar os amigos, para ir no SESC, para fazer o que quiser. Agora, se ele não tem essa autonomia, se ele não conquista essa autonomia, é muito importante que tenha alguém para acompanhar. Ah, professor, precisa ser você o personal trainer? Não, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha cuidado, consciência, olhar clínico. Por quê? Porque, como eu disse, as alterações, né, decorrentes dessa oscilação que a gente tem com os idosos, né, essa oscilação hormonal, ela pode ser bastante perigosa, né? Hoje eu recebi um recado lá do residencial falando das características, entrou duas idosas novas, e daí eles falaram, só para relembrar, daí fala o nome de uma determinada idosa, ela está muito agressiva, ela está brigando, ela tentou bater não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí você vai do lugar do seu treino, você já vai apreensivo. Por quê? Porque a agitação, a dinâmica, por exemplo, da minha aula com elas, é diferente da dinâmica de arte-terapia, do tratamento com a fisioterapeuta, entendeu? Então, tem pontos, né, bastante específicos que precisam ser observados e discutidos. E se eu não estou atento a isso, por exemplo, ao bebedouro, o que pode acontecer? De repente, uma idosa tropeça e cai, bate no bebedouro. Ou uma que não tem tanto domínio, vai tentar pegar água, derruba a água e deixa molhada. A outra passa, escorrega, cai e quebra o fêmur. Então, eu tenho que ficar atento, né, em tudo isso para ter essas possibilidades de trabalho de uma forma que eu vá proporcionar a autonomia do idoso, vá proporcionar a independência dele, mas que eu não perca o foco, o olhar para o que eu estou fazendo. Tudo bem? Aqui ia ter um trabalhinho, não vou dar, vou deixar para depois, se for legal. E agora a gente vai parar de compartilhar aqui, que eu vou por outro. Já parei, né? Deixa eu ver. Ué, já parei. Então vamos por o outro aqui, peraí. Dúvidas aqui falando das crianças? Ou não? Tá tudo Não, professor, tranquilo por enquanto. por enquanto. O meu medo é esse por enquanto, cara. Meu Deus do céu. Vocês tinham que falar assim, tá tranquilo para sempre, professor. É que na prova, Pagou, professor, se tem dúvida, esse é o problema. Oi? É que
E às vezes a dúvida vem na prova. Então, procurem esclarecer isso antes, porque lembra, eu tenho aquela doença rara de amnésia temporária. No dia da prova, eu tenho amnésia fortíssima, eu esqueço tudo, né? Às vezes eu tenho também. Né, então, só que eu posso ter, você não. Tem esse detalhe, entendeu? Então, começa a cuidar, porque senão você está perdido. Vamos lá. Ô, Cheio de professor, pera graça. aí, um minutinho eu já volto. Pode ir continuando aí. Tá. Querem dar uma paradinha, tomar uma água, um café, para a gente começar a infância? 5 minutinhos? Pode ser, Eli? A Ellen fechou o microfone, não quer Não, conversar comigo? professor, pode ser. Pode? Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu estou estagiando numa academia, Ah, e é eu que fico lá no período da manhã. E no caso, eu acho que você eu pode tenho falar um uma... pouquinho mais alto? Tá muito baixinho sua voz. Eu estou estagiando numa academia, aí sou eu que eu fico lá no período da manhã. E eu Ok, acho que eu tenho umas 3 idosas que vai, sabe? legal. Normalmente elas vão tudo no mesmo horário, né? Sim, Aí tem uma lá que ela falou que o médico dela falou para ela não fazer esteira. Daí eu achei estranho, porque eu acho que ela tem meio que um problema no joelho, sabe? Então daí certo. eu faço o exercício para ela mais pra gente fortalecer. Mas eu Ok. não poderia passar uma caminhada numa esteira? E nem Ó, caminhada ela pode fazer, entendeu? Até esteira eu se, até entendo. se o médico já falou que não pode, provavelmente ela tem alguma complicação com a marcha, ou alguma, de repente, ela tem a osteoporose muito desenvolvida, ou ela tem algum problema de joelhos, de desgaste articular, que pode piorar com essa atividade. Na verdade, você tinha que ver com ela, perguntar para ela o porquê não pode, o que está acontecendo, que o médico acha melhor não fazer essa caminhada. Aí você vai justificar para ela da seguinte forma: porque eu quero ver os exercícios que eu estou te dando, o quanto eles vão ajudar a resolver esse problema, entendeu? Porque se você falar assim, ó, não, mas eu quero saber porque que o médico falou isso, muito provavelmente ela vai acreditar muito mais no médico do que em você e vai falar assim, não, o médico falou e pronto, você pode até perder o aluno. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando faz esse tipo de indagação, mas explica para ela que você quer entender melhor o que ela tem, qual é o problema que ela não pode, para que você possa ajudá-la da melhor forma. Não que você vá prescrever, né, a caminhada na esteira para ela. De repente, ela não pode fazer a caminhada, mas bicicleta ela pode fazer, porque é importante ela ter um trabalho aeróbico também. Porque eu deixei ela sem, entendeu? Então, Então, é importante você entender qual é o motivo dela não ter, né, essa possibilidade de fazer esse trabalho aeróbico, fazer essa esteira, por exemplo, e o porquê, né? Você sabendo o motivo disso, você vai saber como adaptar, como suprir essa necessidade de uma outra maneira, mas tá bom, professor. ok? Obrigada. Então tá. Ô, professor, Foi. ô, Ellen, Ah, semana que vem a aula é presencial. aí Sim. sim, professor. A partir de semana que vem, nós nos encontramos lá, sala 57, bloco E, tá? A gente vai fazer as aulas presenciais a partir da semana que vem. Nossa, Bem amém. lembrado, Gustavão, depois avisa a turma toda, né? A gente se encontra lá das 7 até 9h30, mais ou menos, porque normalmente lá a gente faz sem intervalo, porque não tem cantina aberta, não tem nada, então vocês não tem porque ter intervalo. É Aí, 57 bloco E. 57, bloco E. Isso, Beleza. é isso mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui. Peraí que o Ronaldo me mandou essa relação, só para eu ter certeza. Peraí. Vamos ver aqui, muita calma nessa hora. O computador está querendo abrir aqui, né? Tem que abrir a imagem, mas eu acho que é isso mesmo. Caramba, não vai nunca mais? Olha que certeza. É fácil abrir o WhatsApp aqui no celular. Vamos ver.
Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Olha, sumiu todo mundo, cara. Caraca, professor, não queria falar não, mas esse lado do seu rosto tá até verde, cara. Tá feio, né, cara? O outro Não, mas lado hoje dá tá pra mais bonito. disfarçar. Oi? O outro lado eu acho que não tá tanto, né? Não, só tá do lado direito. Nossa. É só aqui mesmo. Tá bonito pra caramba. Tô chique. Parecendo pirata. Ó, sala 57, bloco E, isso mesmo. Beleza. Tá? Fechou. Depois eu vou jogar no grupo lá. Beleza. Então, bom, você já voltou, né? Já estamos conversando, então vamos continuar aqui no estudo. Agora a gente vai falar sobre o outro extremo, né? A outra ponta da vida, né? Qual é a outra ponta da vida? É infância e adolescência, né? Qual é a diferença que a gente tem? O que a gente precisa estar atento para trabalhar na infância e na adolescência? Eu tenho um corpo que está, né? A gente estava falando do idoso, que é um corpo que está já em declínio, já em, entre aspas, decomposição, né? Está perdendo força, está perdendo a sua mobilidade, a sua qualidade, a sua massa muscular, a sua massa óssea. E no outro extremo a gente tem o corpo que está em formação. Então eu preciso entender, né, que o estímulo a oferecer, né, à criança a atividade adequada, o exercício adequado é importantíssimo para que eu consiga melhorar as capacidades motoras, para que eu consiga direcionar, né, as atividades físicas para que ela tenha o melhor desenvolvimento que ela pode ter no período mais sensível que ela tem de desenvolvimento. E por isso eu preciso entender muito bem como trabalhar em cada fase da vida. Quais são os períodos sensíveis do desenvolvimento, por exemplo, da coordenação motora, da velocidade, da força, da flexibilidade, do velocidade eu acho que eu já falei, mas do reflexo, da agilidade. Então eu preciso entender isso tudo, né, para que eu consiga proporcionar para essa criança as melhores experiências possíveis dentro desse período para ela, que é um período mais sensível, que é um período, vamos dizer assim, que o solo, né, entre aspas, está fértil. E se o solo está fértil, é claro que ele vai produzir os melhores frutos, que ele vai produzir a melhor colheita. Então, a criança, nesse período sensível, por exemplo, quando a gente fala das capacidades motoras, né, se eu estimulo ela de forma correta, com o volume e a intensidade corretos, nesse período sensível, é claro que o desenvolvimento dela vai ser muito, absurdamente melhor. Tá? Então eu tenho que estar bem ligado e bem atento a isso para fazer, né, o melhor possível para essa criança. Ok? Tranquilão? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Com quantos anos a criança pode começar a fazer a parte de musculação? Tem uma idade? Olha lá. O que você considera musculação? Academia, professor. Academia, trabalho A de academia. sobrecarga com Isso. peso. Ela pode começar, se for bem orientada, se for adequado, eu não vejo problema começar com 10, 11, 12 anos. Agora, qual é a orientação que vai ser dada? Quem vai estar acompanhando? Tem alguém ali que conhece dessa prescrição? Porque as pessoas vão falar assim, mas o trabalho de sobrecarga vai fechar os discos epifisiais da criança, ela não vai crescer. Se ela fizer sobrecarga, sim. A criança só pode fazer exercício natural, só pode fazer trabalho com o peso do corpo. Beleza. A criança está
com sobrepeso, está obesa. Ela vai fazer trabalho com o peso do corpo, ela não está fazendo sobrecarga? Está sendo muito mais prejudicial que ela fosse uma musculação trabalhar com halteres de 1 kg, fazendo o movimento do supino, por exemplo. Ah, não, ela vai fazer flexão de braço, mas ela tem 80, ela está obesa. Ah, mas a hora ela apoia o joelho no chão, vai ser uma carga maior do que o 1 quilinho que ela ia trabalhar 20, 30, 40 repetições, aumentando o gasto calórico, aumentando o tônus muscular, melhorando a qualidade do exercício, do movimento, fortalecendo tendão, ligamento, a musculatura, aumentando a resistência muscular localizada. Depende de como você vai orientar, qual é o objetivo. Se eu puser a criança lá na sala de musculação e deixar ela largada lá, como a gente vê em muitas academias, né? Não crianças, mas adultos largados fazendo o que querem, aí eu não aconselho, eu acho prejudicial. Agora, se é um trabalho bem orientado, tem que ser estimulado, tem que ser feito. Então, olha lá, se eu for pensar na criança, eu preciso trabalhar com ela a resistência aeróbica. Na infância e na adolescência, que é semelhante ao adulto. Por isso, não vai ter limitação limitações funcionais aeróbicas, né? Eu preciso entender que, durante o período de crescimento, né, as fibras cardíacas dos jovens, elas têm um desenvolvimento harmonioso. Se eu estou estimulando a parte aeróbica, o que eu vou fazer? Vou diminuir a frequência cardíaca, né? Porque eu vou estar hipertrofiando aí as paredes do miocárdio, então eu vou ter uma frequência basal diminuída, né? Com, com a mesma quantidade de sangue sendo bombeado, então ela não vai perder em eficiência, né, da irrigação sanguínea, mas ela vai ter um músculo cardíaco, né, um trabalho cardíaco muito mais econômico. Então ela vai ter uma melhora muito grande nisso. Por exemplo, ó, eu sofri um acidente semana passada. Eu cheguei no hospital, né, a hora que eu fui ser atendido, a primeira coisa que a médica falou assim, meu Deus, eu tenho que chamar um cardiologista. Eu falei assim, por que, doutora? O que aconteceu? Ela falou, sua frequência cardíaca é muito baixinha. Eu falei assim, doutora, eu sou profissional de educação física, eu tenho bradicardia sinusal fisiológica. Ela falou, então tá bom, então não precisa. Então a sua frequência de repouso, eu falei, a minha frequência de repouso é 52, né? Então a minha frequência de repouso é 52 batimentos por minuto. Então se eu tô deitadinho, quietinho, sem fazer nada, meu coração bate 52 vezes por minuto. O normal das pessoas que não fazem tanta atividade é entre 80 e 90. A médica achou que eu tinha problema cardíaco. Se eu não explico isso para ela, ia chamar cardiologista, ia ser um perereco do inferno, né? Mas daí eu expliquei, ela entendeu. Daí eu falei, ó, eu caí de bicicleta, estava pedalando e tal. Ela falou, então tá bom, então o tratamento já vira outro, né? Então a gente precisa conhecer o nosso corpo e ensinar o nosso aluno a conhecer o corpo dele e a gente conhecer qual vai ser o funcionamento do corpo dessa criança, para que eu possa direcionar e orientar essa atividade de forma adequada e coerente. Tudo bem? A resistência anaeróbica. A criança, né, a gente sabe que essa alta concentração de lactato na criança é uma carga elevada comparada com os valores adultos. Agora, a criança ela consegue trabalhar de forma mais intensa? Sim, né? Aí o que acontece? A criança ela não está apta a ter uma carga anaeróbica intensa. Mas, por exemplo, se eu tenho os limites adequados, se eu tenho os descansos e a recuperação adequada, né, eu posso trabalhar de forma a resistência anaeróbica da criança. Por exemplo, eu ponho uma criança para brincar de pega-pega. Ela vai estar desenvolvendo a resistência anaeróbica? Vai, porque ela vai ter vários estímulos de velocidade que vão aumentar aí a concentração de lactato, mas quais são os intervalos? Ela fica dando estímulo de velocidade o tempo todo? Não. Ela dá o estímulo, daqui a pouco ela anda, ela descansa, ela para, aí já acionou o aeróbico que vai fazer a ressíntese desse lactato e ela vai melhorando. Então,
Eu não estou fazendo trabalho, treinamento anaeróbico com a criança. Eu estou fazendo estímulos anaeróbicos com essa criança. Eu estou pondo essa criança para brincar com a velocidade dela, né? E daí eu entro em diversos, como eu vou dizer, em diversos patamares diferentes, né? De, de entre o aeróbio e o anaeróbio. Então eu trabalho com essa criança de forma intermitente, lembrei a palavra, né? Então, eu chego ao patamar e volto, chego ao patamar e volto, chego ao patamar e volto. E isso eu vou aumentando, né, essa resistência da criança, eu vou desenvolvendo essa criança da forma adequada, brincando, sem nenhum prejuízo ao desenvolvimento geral e global dela. Tudo bem? Força muscular, olha lá. Muitas vezes os programas de exercícios, né, direcionados ao desenvolvimento da força muscular em jovens são dirigidos como um misto de experiência própria ou de conhecimento adquirido em adultos. Segundo Benedict, é possível encontrar informações, né, publicações científicas que dão suporte à prática do treinamento resistido de forma segura e eficaz entre crianças e adolescentes. Mas vale salientar que ele deve ser administrado, né, saliento que administrado sem o conhecimento técnico científico, pode acarretar lesões musculares, ósseas e articulares. Então foi o que eu falei. Eu preciso entender o que eu estou fazendo com essa criança. Qual é o objetivo? Eu vou prescrever para uma criança de 11 anos, de 12 anos, de 10 anos, uma série que eu faço, por exemplo, com um adulto que está buscando hipertrofia? Jamais, né? Então eu tenho que entender o seguinte: a criança, entre os 10 e os 12 anos, ela está em um dos períodos dela, né, de maior sensibilidade de aprendizagem e ganho de coordenação motora. O exercício de musculação, ele traz bastante experiência motora, de coordenação motora? Sim ou não? Não. Não, se eu faço a mesma série sempre, não. Mas aquela série, para mim, vai ser eficiente. Então, o que eu preciso entender? Eu posso trabalhar a musculação da criança? Posso. Mas eu não vou ficar tanto tempo na mesma série. Então, eu faço uma série com determinados exercícios, 2 semanas. Daqui a pouco eu vou trabalhar o mesmo grupo muscular com exercícios diferentes mais 2 semanas. E eu vou aumentando o acervo motor dessa criança. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, né? De repente, ao invés de fazer só musculação, eu posso fazer um trabalho de funcional kids, né? Que eu vou colocar os exercícios da musculação combinados com outras atividades para estimular essa criança na coordenação. Então eu vou lá, faço um trabalhinho, por exemplo, de desenvolvimento com halterezinhos, termino, vou fazer o mesmo movimento que eu estava fazendo ali, jogando a bola na parede, batendo bola, fazendo uma condução, correndo entre cones, pulando corda, me pendurando na corda, fazendo estrelinha, aprendendo rolamento. Então eu começo a pôr uma série de atividades, uma série de exercícios que vão se tornar para a criança uma brincadeira, vão se tornar atividades interessantes, que vão trazer funcionalidade para a vida dessa criança depois, com melhoria da resistência muscular, com melhoria da força, da resistência aeróbica, né? Com incremento de acervo motor. Então eu tenho um monte de possibilidades que eu posso desenvolver com essa criança a partir dessa ideia, né, do trabalho muito bem organizado. Ok? Tranquilo? Aí, como que se dá esse processo, né? Eu tenho que entender o seguinte, ó. A gente pode acompanhar o desenvolvimento das crianças de acordo com a sua maturação, pela idade cronológica ou pela idade biológica. Quem sabe me explicar a diferença entre uma coisa e outra?
Pode falar, não tem problema se errar. É porque algumas pessoas se desenvolvem mais rápido que a outra, mais cedo, ou mais com Isso. atraso. Cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu próprio tempo de maturação biológica. Então, tem crianças que se desenvolvem mais rápido e outras nem tanto, né? Qual é a diferença? É uma diferença genética. Ali é uma diferença própria da criança. As duas têm a mesma idade, por exemplo, que nem está aqui, ó. Duas meninas com 12 anos, né? Uma apresenta um aspecto bastante infantil e a outra já vai apresentar, né, os caracteres adultos. Já de repente já entrou na puberdade, já começou, né, a se desenvolver, né, a desenvolver o corpo, né, feminino, já tem uma aparência mais adulta. Nossa, mas e agora? O que eu faço? Ué, estimula do mesmo jeito, vai trabalhar do mesmo jeito, vai fazer elas se desenvolverem da mesma forma. Uma vai estar mais acelerada, acontece, a outra nem tanto. Mas, ao longo do desenvolvimento, elas vão se igualar lá na idade adulta. Porque essa que começou a se desenvolver mais rápido, também vai parar, vai estacionar, né? Vai finalizar, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento mais rápido. A outra depois vai alcançar. Então não tem, nossa, vou arrancar os dentes, arrancar os cabelos por causa disso. Não. O que eu preciso entender é, se eu tenho uma criança que tem um desenvolvimento biológico mais rápido, uma maturação mais rápida, eu tenho que prestar atenção em como eu vou estimular ela para que esse meu estímulo não seja, para ela, muito infantilizado, que pode desestimular a participação dela. Então eu tenho que me adequar a isso. É claro que eu não vou queimar etapas com essa criança porque ela se desenvolveu um pouco mais. Ela se desenvolveu um pouco mais rápido, ela tem um desenvolvimento um pouco maior que a outra, mas ela ainda é uma criança. É isso que eu tenho que lembrar. É isso que eu tenho que observar. Tudo bem? Aí, o que a gente precisa entender? Como que eu faço, né, essa contextualização da atividade física para a criança? Como que eu consigo entender, né, qual é realmente o volume, a intensidade, qual a dinâmica que eu tenho que trabalhar com essa criança, como que eu vou estar integrando, né, diversas crianças e adolescentes, né, vão ter idades diferentes nas minhas atividades. O que vocês acham? Como eu devo trabalhar com as crianças? Qual é o olhar que eu tenho que ter para ela? Pode falar, Gustavo. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Quando tem muita diferença assim de idade. Vai, que não tenha diferença de idade, que elas sejam mais próximas. Qual é o olhar que eu tenho que ter? E ela não é um adulto, né, professor? Tem que tomar cuidado igual o senhor. Perfeito. Eu não posso tratar a criança como um mini adulto, né? Então, por exemplo, a forma como eu vou falar, a forma como eu vou corrigir, a forma como eu vou estimular, como eu vou elogiar, como eu vou me aproximar, tudo isso é muito importante e a gente está agora, né, num período que é ainda mais complicado, que é o seguinte. O professor Paulo pediu para avisar que o fone dele é sem microfone. Tá, tudo bem, sem problema. O que acontece é assim, eu vou até parar de compartilhar aqui para dar um descansinho para a vista aqui, porque o reflexo está muito grande por causa dessa batida, às vezes dói a cabeça. O que acontece é assim,
Hoje em dia, tudo que a gente fala, né, o pessoal filma, grava, interpreta de forma errada. Então, às vezes, você brinca com uma criança, você fala alguma coisa, né? E você é mal interpretado, daí você já é acusado de assédio, você já dá um problema muito sério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente aborda as crianças, como a gente fala com as crianças, né? Eu trabalho com crianças desde a educação infantil, então eu tenho alunos com 2 anos de idade. Alunos com 2 anos de idade, 3 anos de idade, às vezes eu sento na sala, no chão, né, na linha, numa escola montessoriana, então a gente faz muito trabalho na linha, né? Uma linha mesmo que tem na sala, a gente senta, cada um tem o seu lugar. Tem criança que vem, senta do meu lado, tem criança que senta no meu colo, tem criança que quer abraçar, tem criança que vem beijar, né? E é claro, eu acho isso muito legal. Só que a gente tem que tomar muito cuidado em quem está nos observando? Como que a criança está vendo isso? De repente, tem criança que não gosta de ser abraçada, que não gosta de ser beijada. Eu preciso respeitar isso. Eu preciso perceber isso e respeitar isso. Por quê? Porque eu não posso ser invasivo. Se eu forço alguma coisa, isso pode gerar para mim um processo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Eu lembro que, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com esporte de competição, mesmo nos níveis escolares. Então, eu tenho uma ex-aluna, o nome dela é Milene, Milena. A Milena, ela hoje é casada, tem filho e tudo, mas ela começou a ter aula comigo, ela estava na sexta série, 11 para 12 anos. E os pais eram separados e a mãe tinha uma confiança muito grande em mim, né? Tanto é que ela me chamava de pai e tudo mais. E a Milena, uma vez, eu lembro, a gente ia para uma competição em Pindamonhangaba, a gente estava na arquibancada da escola, né, na arquibancada da quadra da escola, esperando o ônibus que ia chegar para levar a gente. Aí tava eu, ela, a mãe, um monte de gente. É, ela, elas chegaram, né? Ela veio, deu um beijo no meu rosto, sentou no meu colo. Eu falei, Milena, tá aqui, tá doida? Senta aqui na arquibancada. Daí a mãe falou assim, Luiz, pode ficar tranquilo, ela te vê como pai. E eu sei que você olha essa menina como sua filha. Pode ficar tranquilo quanto a mim. Eu falei assim, mas tem outros pais que não vão entender. Tem outras pessoas que podem ver isso, né, como assédio. Ela falou, Luiz, isso não me preocupa em nada. Eu confio no professor da minha filha. Então, quando você gera essa confiança nos familiares, nos pais, nas pessoas, é muito legal. E quando você não gera isso? E quando as pessoas não entendem isso? Por exemplo, tem um outro fato que aconteceu comigo. Eu tinha um aluno chamado Vinícius, ele tinha distrofia muscular progressiva, né? Essa é uma doença rara. Normalmente quem tem nem chega aos 20 anos, né? 18, 20 anos. Ela vai, os neurônios, né? É uma degeneração neural que acontece, ela não tem cura, infelizmente, e vai enrijecendo a musculatura, vai perdendo os movimentos até chegar ao coração, o coração para, a pessoa morre, tá? E esse menino, ele era meu aluno, ele tinha 7 aninhos, já tinha um comprometimento muito grande, né, dos membros inferiores, muita dificuldade para andar, uma rigidez muscular de panturrilha que era medonha, era capaz de você bater um prego com um martelo e não entrar na perna do moleque. E um dia ele virou para mim e falou assim, ele fazia aula junto com todos os outros. E era época de folclore, a gente foi brincar de pular corda. Foi fazer uma atividade de pular corda. Ele virou para mim e falou assim, tio, eu nunca pulei corda na minha vida, eu tenho vontade. Eu falei assim, vai ser hoje. Na época eu era estagiário ainda. Eu virei para a professora, que era responsável pela aula, e falei assim, você bate a corda mais devagar com alguém, eu vou pular com ele. Aí eu entrei na corda com o menino, corda parada. Eu pus ele entre as minhas pernas, abracei o garoto, né? E pus os 2 pés dele em cima do meu pé. Aí ela batia a corda mais devagarzinho, eu pulava junto com ele. Ele pesado, cara, por causa da rigidez,
ficava muito pesado. Eu consegui pular 4 ou 5 vezes com ele. Você precisa ver a alegria desse moleque. Ele ficou irradiante o resto do dia. Só que a hora de ir embora, quem veio buscar? O pai. Ele foi e contou pro pai. O pai queria me bater, cara. Porque o pai não fazia essas coisas com ele. O pai não aceitava a doença. E ele não estimulava, não brincava com o menino assim. E o pai me proibiu de brincar com o menino. Eu não pude mais fazer nada com ele nas aulas. Quando chegava a aula, a sala dele, eu saía da aula de educação física, eu ia trabalhar com outras turmas, eu fazia estágio, né, com essa, assim, eram vários professores, mas eu acompanhava essa professora, porque criança precisava de mais coisas, e eu sempre gostei, mas quando chegava a turma dele, eu ia acompanhar o pessoal de ensino médio, porque o pai não queria que eu trabalhasse mais com o filho. Então, tem algumas coisas que acontecem que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não gere, né, esse desconforto para as pessoas, tanto para a gente como para os outros, né, que é muito complicado. Tudo bem? Então, quando a gente vai, né, vou voltar a compartilhar aqui, eu tenho que entender o seguinte: todas as vezes que eu vou trabalhar com crianças e adolescentes, eu preciso preparar o ambiente, né, para que esse ambiente seja favorável, alegre, dinâmico e que vá contribuir, né, para essa integração entre meninos e meninas, diferentes idades, diferentes experiências motoras, diferentes níveis de desenvolvimento, né? Não preciso ficar aqui estimulando, por exemplo, competição. Eu não preciso ficar estimulando o ganhar ou o perder. Eu preciso, na verdade, ter a consciência do que eu vou fazer para que eu atenda à necessidade, para que eu proporcione para esses alunos, para essas crianças, a maior e melhor vivência possível, né? E se eu estou fazendo isso, eu consigo aumentar, né, os níveis, na verdade, de satisfação e de entendimento em relação à atividade física, ao exercício. Então, por exemplo, se a gente sabe que hoje a gente tem níveis de sedentarismo adulto muito altos, qual é a melhor maneira de eu combater esse sedentarismo adulto? É eu começar a trabalhar desde a infância. É eu estimular uma infância mais ativa, mais consciente, né, com esses níveis de atividade física, de exercício físico, para que essa criança crie esse hábito, né, de, de praticar o exercício, de praticar esporte, de ser ativa, para que ela tenha assim, a criança sendo mais ativa, ela vai ser um adolescente ativo, um adulto ativo e um idoso ativo. Logo, o nível, né, o entendimento subjetivo de qualidade de vida para esse indivíduo vai ser muito maior. Ela vai ter muito mais saúde, muito mais longevidade, muito mais força, muito mais energia para a vida do que quem não faz nada. Só que eu não posso, né, não devo obrigar isso. Eu preciso conquistar esse espaço. Eu, enquanto profissional de educação física, eu preciso conquistar a confiança do meu aluno para mostrar para ele a importância do meu trabalho, o quanto, né, o trabalho da atividade física, da educação física, é importante na formação integral dele. Só que eu faço isso, igual eu estou dando aula para vocês, falando, com criança não. Com criança eu tenho que estar próximo. E igual eu faço com o idoso, eu preciso criar vínculo com a criança. Eu preciso me aproximar. Eu preciso ter, de novo, esse ambiente favorável. Eu preciso conversar com a criança, lembrando que ela é criança.
Eu vou me aproximar da criança lembrando que ela é criança. Eu não preciso infantilizar a criança. Mas eu não tenho que, como a Ellen disse, tratá-la como um mini adulto. Então, será que realmente é imprescindível dar uma bronca na criança que está agitada, que está bagunçando? Ou será que eu tenho que relevar aquilo e conversar com ela de uma forma diferente? Entender que criança brinca, que criança faz bagunça, que criança tem muita energia e ela não vai ficar parada por muito tempo, que o nível de atenção da criança ele é muito pequeno. Então, as atividades elas têm que ser explicadas de forma rápida e direta, rápida, clara e direta. A execução da atividade precisa também, né, acontecer de forma num tempo que seja adequado, né, mas que não seja muito extenso para que a criança não perca o foco e o entusiasmo e a alegria daquela atividade, porque se eu espero a criança enjoar da atividade, desanimar da atividade, todas as vezes que eu propuser uma atividade parecida ou propuser repetir aquela atividade, ela vai virar e falar, estou de novo essa atividade, muito chata, não, vamos fazer outra coisa. Né? Se eu paro a atividade no momento que está muito legal, e eu falo para a criança, pô, vamos fazer de novo, nossa, vamos, essa atividade é legal demais, não sei o que eu gostei, e, entendeu? Então, eu tenho que perceber, né, esse momento, esse time da atividade, para que a gente possa oferecer e ofertar o melhor possível sempre. Ok? Tranquilo até aqui? Aí o que eu tenho que fazer quando eu vou pensar nessa prescrição? Eu tenho que entender qual é o tipo e a quantidade de atividades que eu vou propor para essa criança, né? Por exemplo, hoje, com os pais trabalhando muito fora, lá na escola a gente tem criança que fica em período integral. As crianças que estão em período integral, lá a gente tem um planejamento que a gente considera adequado para essa criança. Mas tem crianças que não ficam em período integral na escola, mas que têm a sua agenda toda tomada. Ela não tem tempo de ser criança. Então ela tem inglês, balé, natação, daí depois volta para o curso de pintura e vai para não sei o quê, sabe? É o dia inteiro fazendo atividade todos os dias, aí vai para o Kumon, aí vai não sei da onde, aí no outro dia tem balé de novo, porque o balé são 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas ela faz outro, sabe? Muita coisa. Os meninos, não, tem futebol, aí faz o parkour, daí tem que treinar judô, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer inglês, e não tem tempo de brincar. Aí a criança, você chega para ela está estressadíssima, né? Por quê? Porque tem excesso de atividades e ela não consegue brincar, ela não consegue descansar, ela tem um círculo, né? Um grupo muito reduzido de crianças da mesma idade que são amigas. Por quê? Porque como ela faz coisa demais, ela só se relaciona com essas crianças que estão com ela nesses grupos fechados. Ela não se permite conhecer outros grupos, se aproximar de outros grupos. E isso é uma tendência, infelizmente, muito grande, né, nessa geração agora, que está muito conectada, né? Ela evita o contato presencial. Ela tem 5 milhões de seguidores. Ela segue 5 milhões de pessoas diferentes, mas só vive no mundo virtual. Não vem para o real, não vem para o presencial. Isso é muito complicado. Aí, a partir do momento que eu planejei essa quantidade de atividades, eu preciso estabelecer, né, a dose de resposta. O que eu pretendo com essas atividades? Quando eu faço esse planejamento, onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? Quando eu quero chegar? Se eu conseguir,
ótimo, está na hora de replanejar e estabelecer novas doses de resposta. Se eu não conseguir, onde foi a falha? Vou replanejar, vou avaliar, tenho que entender o que aconteceu. Será que o problema foi o meu planejamento? Será que eu superestimei ou subestimei essa dose de resposta? Será que a quantidade e o tipo de atividade está adequado para esse meu aluno? Será que eu estou fazendo realmente alguma coisa que atenda à necessidade dele? Ou eu estou fazendo para atender a minha necessidade? Ou para atender a necessidade do pai? Eu tenho que pesar muito bem isso. E eu tenho que, enquanto profissional, tenho que me posicionar em relação a isso, tá? Diante do pai, diante da criança, diante de quem quer que seja. Tudo isso que eu estou fazendo está desenvolvendo essa saúde cardiovascular e metabólica da criança? Está contribuindo para esse desenvolvimento integral dessa criança? Tenho que observar e avaliar isso também. Aí eu vou verificar se as atividades são apropriadas ao estágio maturacional, à condição socioeconômica e a todos os outros fatores que envolvem o desenvolvimento dessa criança. Eu tenho que levar em consideração o que ela gosta, o que ela não gosta, né? A gente não está num país que tem uma política, vamos dizer assim, de desenvolvimento esportivo altamente exigente, como acontece, por exemplo, na China, que as crianças são separadas da família quando elas têm potencial para um determinado esporte e vão morar, né, no centro de treinamento. Independente se está queimando etapa ou não, o problema é dela, se ela está com saudade da família ou não, não interessa. Eles, infelizmente, fazem isso, né? Ah, mas professor, estão se tornando uma potência mundial no esporte. Então, mas qual é o custo disso? O quanto de sofrimento eles estão proporcionando para essas crianças e adolescentes em desenvolvimento, né? Será que realmente o custo-benefício é tudo isso que a gente está imaginando? Ou não? Não sei. São coisas a serem avaliadas, a serem pensadas, né? Então, com base nisso, a gente tem que analisar o impacto, né, com relação aos riscos que a gente está expondo a essa criança, tá? E daí eu tenho que pensar numa comparação dos diferentes impactos das intensidades. Quando ela é baixa, moderada ou elevada, o que foi diferente nesse impacto? Onde esteve, né, o melhor momento do desfecho relacionado à saúde, né, desse desenvolvimento relacionado à saúde? Muitos estudos mostram que essa intensidade moderada alta, né, moderada tendendo para o elevado, é o que tem mostrado as melhores adaptações, né, o melhor desenvolvimento integral para todo mundo. Mas tem criança que ainda não está nessa condição, então ela vai precisar trabalhar numa intensidade mais baixa para adaptar o corpinho para chegar aqui no moderado e depois, quando for, né, para o desenvolvimento, por exemplo, das atividades com o adulto, eu posso chegar aí para os níveis mais elevados, tudo bem? Aí eu vou determinar volume, intensidade, tipo e frequência, né, desses exercícios. O que a gente sempre fala, né, é que trabalhar com criança e adolescente, eu posso trabalhar todos os dias, sem nenhum problema, eu posso ter uma frequência alta, né, de estímulo para essa criança. Não tem problema, isso não é problema. Mas o que eu tenho que pensar também é assim, está sendo agradável? Está gerando o que eu esperava? Eu estou conseguindo os objetivos? A criança em si está satisfeita com o que ela está fazendo? Ou ela vai por obrigação? Eu tenho que, enquanto profissional, avaliar, assim, de forma muito profissional, o que eu estou proporcionando para essa criança? O que eu estou proporcionando para esse adolescente? Está adequado? Está dentro dos padrões esperados? Eu estou queimando etapa? Eu não estou queimando etapa?
Eu estou atendendo a necessidade desse meu aluno? Lembra, o foco tem que ser o seu aluno, a sua criança, o seu adolescente. Não é o desejo do pai, não é o desejo da mãe, não é o seu desejo, é o dele. Você é o instrumento para suprir a necessidade que essa criança tem. Você tem o conhecimento, né, adequado e desenvolvido para isso. Então, observa se você está conseguindo realmente fazer isso, tá? Aí eu tenho aqui, né, as fases sensíveis. Olha que legal. Então, quando eu vou trabalhar com a capacidade de aprendizagem motora da criança, ó, dos 7 aos 10 anos, aos 12 anos, são fases sensíveis. Mas especialmente entre os 10 e os 12 anos, é a fase mais sensível dessa criança para a aprendizagem motora. Lembra que você me perguntou, professor, a criança pode fazer musculação? Pode, mas aqui eu estou estimulando na musculação, nessa fase, dos 10 aos 12 anos, a aprendizagem motora dela, eu estou desenvolvendo isso muito bem? De repente não vale a pena. Aí aqui, ó, entre os 12 e os 14, a gente tem como se fosse um apagão. Não é que ela não aprende, ela aprende, mas como aqui normalmente acontece a puberdade, né, e a maior, entre aspas, explosão hormonal, a criança aqui ela tem o primeiro estirão de crescimento aqui, né? Tem um estirão de crescimento significativo aqui, e ela vai perder em coordenação, ela vai perder em força, ela vai perder em percepção corporal. Depois dos 14 anos, volta esse período sensível e vai ao longo da vida. Então, ó, com 15 anos, ela está de novo naquele período bastante sensível da aprendizagem motora. Então, eu preciso investir nisso tudo, né? Aí eu falo de capacidade de diferenciação, na ótico-acústica, na orientação espacial, ritmo, equilíbrio, na resistência. Adianta eu treinar a resistência com a criança antes dos 11, 12 anos? Até adianta, mas vai ser melhor eu intensificar aqui, né? Força, ó, a partir dos 12 anos é o ideal. Então, você vai começar a trabalhar na musculação antes, eu posso trabalhar, eu posso incrementar força aqui, eu posso trabalhar resistência muscular localizada, eu posso trabalhar de forma bastante focal com a criança, né? No tônus muscular, na compreensão e na aprendizagem, na percepção, né? Na propriocepção do movimento, como ela concentra a força, qual é o posicionamento do corpo dela quando ela está fazendo os exercícios. Então, eu faço a parte mais fina, né, da coordenação, eu faço o polimento da coordenação trabalhando isso. E depois dos 12 anos, eu começo a incrementar força. Aí eu vou fazer trabalho resistido e tudo mais. Só que, se eu vou pensar em velocidade, eu tenho que começar a estimular a criança, né, a partir dos 7 até os 12 anos, ó, a fase mais sensível. Então, é aqui a hora de não trabalhar a força em si, mas eu trabalho, ó, a velocidade. Mas a velocidade não é uma das manifestações de força, professor? Sim. Só que aqui eu estou estimulando a velocidade pura, a velocidade sem as interferências da força. A velocidade por si, a velocidade por ela mesma, a força de velocidade, né? O estímulo é completamente diferente, tá? E se eu for pensar aqui, ó, a motivação para a aprendizagem, quanto mais novinho, mais motivado ele está, né? Então, dos 6 aos 12 anos, é a fase onde a criança tem o período de maior, entre aspas, curiosidade, de maior vontade de aprender, vontade de se desenvolver. Então, aqui eu preciso estimular, né, essa criança de forma cognitiva para que ela entenda, por exemplo, a dinâmica dos jogos, dos esportes, das brincadeiras, de como ela vai desenvolver os valores, né, olímpicos, por exemplo, né, da amizade, do respeito, os valores humanos de cooperação, de solidariedade, de ajuda, de autoajuda. Eu preciso trabalhar isso com a criança,
né? De forma, claro, adequada à sua faixa etária. É claro que eu vou trabalhar isso com a criança de 12 anos bem diferente do que eu trabalho com a criança de 6, 7. Mas eu vou fazer o mesmo estímulo, eu vou ter, não é o mesmo estímulo, eu vou estimular, na verdade, a, a mesma capacidade, de formas diferentes, de formas adequadas e aceitáveis para aquela faixa de idade. É isso que eu preciso entender. Tudo bem? Tranquilo? Esse quadrinho dá para entender numa boa? Dá pra entender, sim. Ou eu só compliquei a cabeça de vocês até agora? Por enquanto, tranquilo? Aí depois a gente vai e olha o modelo do desenvolvimento do Galahu. Bom, quem quer trabalhar com criança e adolescente precisa ter isso aqui, embora, né, já existam algumas linhas, né, de profissionais que acham que isso deveria ser revisado, né, que poderia ser modificado algumas coisas. Eu acho que a gente pode adaptar, né, nós enquanto profissionais, essa ampulheta e principalmente esses estágios aqui, né, o inicial, elementar e maduro e tudo mais, com a idade e com o estímulo que a criança recebe e a resposta que ela nos dá. Quando a gente fala de escola, normalmente as escolas de educação infantil, que começa aí com os 2 anos, muitas, infelizmente, não têm um profissional de educação física que vá trabalhar essa fase motora fundamental, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de trabalhar com as crianças a partir dos 2 anos e vou até aqui os 15, 16 anos, né, na escola. Então eu acompanho todo esse período, né, do desenvolvimento da criança e daí eu consigo fazer estímulos para perceber, né, cada um desses estágios de forma muito clara e de forma muito contundente. Mas quando a criança chega para mim com 10, 11 anos e ela não teve essa base aqui, ó, fica muito difícil para eu fazer esse desenvolvimento especializado. Então eu tenho que, na verdade, no meio, né, entre esses estágios aqui, fazer estímulos que resgatem isso aqui. Eu volto, dou um passo atrás com essa criança, ou com um grupo de crianças, para atender a necessidade de um ou dois que estão apresentando dificuldades, como uma forma, como eu falo para eles, de relembrar o que já foi feito. Por quê? Porque a gente aprende para a vida toda e aprende durante toda a vida. As fases sensíveis, esses estágios sensíveis, esses elementos, né, que a gente consegue mostrar para vocês aqui, eles são muito importantes da gente entender, compreender e utilizar, mas a gente tem que saber assim, não é porque passou dos 7 anos que eu não vou mais trabalhar a fase motora fundamental. Vou, porque o que é fundamental é base para a especialização. Às vezes eu trabalhei o fundamental bem, mas eu preciso melhorar esse fundamental antes de entrar no especializado, antes de queimar etapas, antes de pular estágios e ir, por exemplo, né, sair do estágio maduro e ir direto para a utilização permanente. Isso não é adequado de se fazer. Eu preciso respeitar esses outros estágios, né, o transitório de aplicação, para depois chegar nessa aplicação permanente, a utilização permanente. Por quê? Porque se eu vou fazer a utilização disso de forma competitiva, queimar essa etapa aqui pode causar um prejuízo muito grande para o atleta na hora que ele chega aqui com 22, 23 anos, né? Porque eu ultrapassei ou ignorei,
né, um estágio que era importante para esse desenvolvimento dele, para que ele tivesse a base muito bem trabalhada. Então, eu costumo brincar que professor de educação física tinha que ter essa, principalmente quem trabalha com criança, essa ampulheta tatuada no cérebro, para conseguir lembrar dela todos os minutos e não confundir a ordem dos estágios, a idade, nem nada. Eu já olhei essa, essa, essa imagem, essa figura, no decorrer aí da minha carreira, muito mais de 1000 vezes. Muito mais de 1000 vezes. E eu procuro sempre trabalhar os estímulos adequados, principalmente nessa faixa de idade aqui, ó, dos 2 aos 10 anos, né? Eu faço toda a parte do fundamental e entro no especializado com exercícios da fase motora fundamental, mas nesse caso aqui, né, também adaptado para essa idade. Então eu trabalho desde o início do estágio inicial até o transitório. Então eu tenho que flexibilizar as possibilidades para que eu consiga realmente cumprir o meu papel com esses meus alunos. Ah, professor, mas ele vai só usar de forma recreativa ou então a utilização para a vida diária. Beleza. Não é porque ele não vai competir que ele não precisa entender, que ele não precisa passar desse estágio maduro e ir evoluindo até de repente chegar ao estágio de utilização permanente. Por que eu falo isso? Porque o que a gente aprende, a gente leva para a vida. Lembra que eu falei agora há pouco? Se eu quero resolver o problema do sedentarismo adulto, eu preciso investir na infância ativa. Não são palavras minhas. O professor Mário Pozzi está no livro, né, que eu acho que eu já mostrei para vocês, mostrei? O Biologia da Infância? Sim ou não? Sim. Então, isso é frase do Mário Pozzi, eu concordo plenamente. Né? Eu trabalho isso há muitos anos. Né? Só lá na Escola Monteiro Lobato eu estou há 26 anos, trabalhando com as crianças a partir dos 2 anos. Então você imagina quantas crianças, né, a gente já passaram, né, pela minha mão, já foram meus alunos, e a gente orienta para que busque, né, mais, para que goste da atividade física, que vá tentar fazer, né, levar para a vida. Tá? Essa é a ideia do trabalho. Tudo bem? Então, ó, para terminar, vale acrescentar que os jovens devem também ser estimulados ao envolvimento esportivo recreativo, utilizando os momentos de lazer de forma ativa, estando preferencialmente a família envolvida. Aqui eu já dei um pulo, vocês perceberam? Eu saí da criança e estou falando do jovem. O jovem aqui é o adolescente, né? O que vai chegar aí dos 12 até os 18, 19 anos. Por que a gente precisa estimular ele ao envolvimento esportivo recreativo, galera? Qual é a função desse envolvimento? Hein? O que o adolescente normalmente faz? Para a socialização dele? Para socialização. Ele começa a procurar os grupinhos, né, cada vez mais fechados. E daí ele começa a andar só naquelas tribos, né, como a gente fala por aí. E isso não é muito bom, é? Se fechar nesse grupo, se fechar, né, nessas tribos que eles fazem. Então, quando você tem essa participação recreativa no esporte, você cria, né, a possibilidade de ampliar, né, essa socialização, essa convivência, aumentar o número, vamos dizer assim, de amigos que ele vai fazer. E por que isso é importante?
a gente estava falando dos idosos, né? Qual que é a grande preocupação dos idosos na finitude? Eles estarem ficando sozinhos. Então, se eu consigo ampliar o meu número de amizades aqui, a minha rede de apoio social, né? As mídias sociais hoje, os Facebook, Instagram da vida, são consideradas redes sociais. Por que redes sociais? Porque são interações virtuais entre as pessoas. Tem gente que tem 5.000 amigos no Facebook, mas não tem 5 amigos de verdade na vida real. Se precisar para alguma coisa, quem que vai te apoiar? Quem que vai te ajudar? Né? O meu trabalho de mestrado foi exatamente em cima disso com os idosos. Né? Então, a minha defesa, né, a minha dissertação, é falando assim, ó, se o idoso pratica esporte, se ele faz principalmente o esporte coletivo, a chance com o esporte coletivo, com essa interação esportiva recreativa, dele aumentar a quantidade de pessoas que ele conhece, pessoas que vão se tornar amigas, vão se tornar suporte social para ele, é muito grande essa possibilidade, né? Se ele não faz nada, ou se ele faz os esportes individuais, essa possibilidade diminui. E isso pode acarretar problemas na finitude, num futuro muito próximo. A mesma coisa acontece com os adolescentes, né? A gente vê muito adolescente e pinta o cabelo e usa roupa diferente, faz um monte de coisa para se sentir incluído em um determinado grupo, para se sentir aceito num determinado grupo. E a gente já viu também casos de adolescentes que tentam suicídio por não conseguirem ser aceitos nesses grupos. Aí entram em depressão, tem uma ansiedade gigantesca e acaba fazendo um monte de besteira. Então, o esporte, né, como um todo, no geral, ele é muito mais acolhedor. Ele aceita muito mais as pessoas e traz, né, as pessoas para perto, fazendo com que essa interação seja muito melhor. Tudo bem? Tranquilo? Aí, aqui tem um trabalhinho para vocês, mas eu vou passar só na semana que vem, lá no presencial, para vocês não terem que entregar, vocês podem até já ir pensando nisso para vocês aplicarem, ó. Prescrever um programa de exercícios para crianças e adolescentes. Esse programa deve conter propostas de desenvolvimento das capacidades biomotoras, coordenativas e condicionantes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o que são capacidades biomotoras, coordenativas e condicionantes e vão pensar em exercícios, em propostas de como desenvolver cada uma delas. E a gente vai conversar sobre isso semana que vem, vai fazer isso na prática lá, tá? Da forma mais dinâmica possível, tudo bem? Então, Gustavo, você avisa no grupo amanhã, né, que a nossa aula vai ser presencial a partir da semana que vem e para o pessoal ir com roupa adequada para a prática, porque não serão todos os dias, mas a gente vai ter bastante coisa prática para fazer. Pode ser até que a gente faça um pouquinho todo dia, tá? Então é importante ir pronto para o choque, pronto para o estouro. Beleza? Beleza, professor, pode deixar. Galera, alguma dúvida de vocês? Se não tiverem dúvida, a gente encerra por hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e semana que vem a gente se vê. Então, até semana que vem, professor. Até segunda. É segunda. Segunda estamos na área, se derrubar é pênalti. Demorou. Valeu. Beleza? Tchau. Valeu, então. Boa noite, tchau. Até mais. Tchau, tchau.